Romanos capítulo 13, versículo 11 ao 14, nós lemos assim. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não com glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas, inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não cuidando da carne em suas concupiscências. E vamos orar. Amado Pai, obrigado pela tua palavra, abençoe agora a leitura dela, que o Senhor possa trazer o teu poder, tanto para eu trazer a mensagem, mas também o teu poder para nós ouvirmos. Nós pedimos essas coisas no nome do teu Filho Jesus. Amém. E vamos sentar esta manhã e hoje nós vamos falar sobre a carne. Sobre a carne, vamos falar sobre não abasteça a carne. Se você tem um carro, uma moto, um caminhão, enfim, qualquer veículo que você tenha, salve bicicleta. Você precisa abastecer a carne? Não, eu minto, até bicicleta, você tem que abastecer o motor, que é quem está pedalando. Mas qualquer veículo que você tenha, você precisa abastecer aquele veículo para ele funcionar, para ele andar, para ele ser de alguma utilidade. E se não abastecer, o tanque vai secando, e chega a hora que o tanque seca. E uma vez que o tanque secou, para. Aí como é que você faz? Tem que botar gasolina, aí tudo funciona normalmente. A carne, e por carne eu me refiro à nossa natureza pecaminosa. Todo mundo tem, todo mundo nasceu com uma natureza pecaminosa, faz parte da nossa natureza. A Bíblia chama isso de carne, o velho homem, natureza pecaminosa, não interessa o nome, é a mesma coisa, todos nós temos. Mesmo quando nós nascemos de novo, mesmo quando aceitamos Cristo, mesmo quando somos crentes em Cristo Jesus, estamos indo para o céu, mesmo tudo isso, nós temos, quando isso acontece, uma nova natureza. Mas a velha natureza, ela está lá. Elas estão convivendo, a carne e o espírito. A velha natureza e o novo homem. O Paulo chama de velho homem e novo homem. Ele mesmo faz a comparação. O novo homem e o velho homem. Então lá. Então é o seguinte, se tudo que é um veículo nós temos que abastecer, nós temos que energizar, precisa ser abastecido, a carne é a mesma coisa. Então, se a gente abastece a carne, ela vai funcionar. Se a gente abastece o espírito, ele vai funcionar. E a grande verdade é, quem a gente abastece mais, vai funcionar melhor. Agora, pergunte-se, quem você quer funcionando melhor? A sua velha natureza ou a sua nova natureza? O velho homem ou o novo homem? O homem carnal ou o homem espiritual? Porque o que vai responder essa pergunta e definir essa situação é quem nós escolhemos abastecer. Se a gente abastecer a carne, então a carne vai funcionar muito bem. E o problema, como nós lemos aqui, no versículo 13, andemos honestamente como de dia, e não em glutonaria. Isso aqui são as coisas da carne. Glutonaria, bebedeira, desonestidade, dissolução, contenda, inveja. Tudo isso são frutos da carne. Tá? Eu devo dizer obras da carne, porque a Bíblia fala de obra da carne, fruto do Espírito. Então, todas essas coisas é apenas um pequeno exemplo. É um pequeno exemplo. Se a gente for lá em Gálatas, capítulo 5, tem uma lista bem maior, mas a questão não é essa. O que nós temos aqui são, quando nós abastecemos a carne, nós vamos ter essas coisas. Glutonaria, bebedeira, inveja, dissolução, contenda, desonestidades. Tudo isso vai sair de uma carne bem abastecida, bem forte. Então a gente não quer abastecer a carne. E hoje nós vamos falar sobre como não abastecer a carne. Como manter a carne com tanque vazio. Porque se a carne está com tanque vazio, então ela vai parar. Não completamente, mas ela vai funcionar bem mais fraco, de modo bem mais fácil de a gente lidar com ela. Então, a primeira forma da gente não abastecer a carne, o versículo 14 fala, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne. Então, a gente tem que fazer uma coisa, ou vamos nos revestir com o Senhor Jesus Cristo, ou nós vamos ter cuidado com a carne. Esse ter cuidado com a carne, ele significa tomar conta. Ele significa abastecer, alimentar, paparicar, fazer as vontades.
revestir com o Senhor Jesus Cristo é fazer a vontade de Jesus Cristo. É você vestir como se fosse uma roupa, você veste, se reveste dele. Tá? A gente fala sobre talvez uma peça de bijuteria, uma peça de... Ela é revestido em ouro. Tá? Não é ouro, ele é revestido. Eu não posso ser Jesus Cristo, porque eu não sou Deus, eu sou um ser humano como você, então nós não podemos ser Cristo. Nós podemos nos revestir com Cristo, né? Ser banhados, né? Tem muito, né? Peça, brinco, pulseira, enfim, é banhado, é revestido. Está aqui dizendo, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que pensar que nós podemos nos revestir com o Senhor Jesus Cristo. Ou nós fazemos esse revestimento com o Senhor Jesus Cristo, ou a gente vai ter cuidado da carne em suas concupiscências. Ou nós vamos se revestir com Cristo, ou nós vamos paparicar a carne. E o que vai sair, o resultado disso, vai ser coisas do tipo que nós vemos aqui. Tá? Então, como é que a gente faz para evitar? Bom, lá em 1 Timóteo 5,13, fala o seguinte: e além disto, aprendem também a andar ociosas, de casa em casa. E não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. Tá? O pastor está falando da minha... Não, estou falando de nada, não. Estou falando aqui o que a Bíblia está dizendo. Tá? Essa palavra, paroleira, eu não sabia o que era paroleira, eu tive que ver no dicionário. Paroleira significa falar bobagem, falar besteira. Fica falando coisa não importante. Né? E aí fala paroleira. E curiosas, o que é isso? Curiosa é metendo o nariz no negócio dos outros. Tá? Se meteu onde não foi chamado. Se você ler o contexto, Paulo está falando aqui para Timóteo sobre mulheres, mas isso aqui se aplica a homens. Especificamente eram mulheres jovens que ficaram viúvas, por algum motivo. Então ele fala, olha, é bom a mulher ficar viúva, especialmente se for jovem, case de novo. Porque senão, ele fala, senão acontece isso, vocês vão ficar falando bobagem, vão ficar se metendo não são chamadas, vão ficar de casa em casa, e isso vai dar complicação. Então ele está dizendo aqui justamente o problema. E o problema aqui nesse caso, não é que eram mulheres ou eram viúvas, isso não é o caso. O problema é que quando você é mulher viúva, não tem marido, provavelmente, talvez sem filhos também, elas se tornam o quê? Ociosas. Ociosas. Além disso, aprendem também a andar ociosas. Por isso que eu acho que eu estava falando sobre mulheres viúvas que não tinham marido, viúvas, mas também não tinham o quê? Filhos. Porque eu duvido uma mulher, com ou sem marido, com filho, vai ficar ocioso. Não existe isso. Tá? Se tem filho, vai ter a mão cheia. Tá? Então aqui, o X da questão não é mulher, não é viúva, não é se tem filho ou não. O X da questão é o seguinte, é a palavra ociosas. Nós não devemos alimentar a carne, abastecer a carne com ócio, porque ócio é algo que não faz muito bem para a carne. Não se permita ser ocioso ou ociosa. A carne ociosa sempre se encrenca. Já viu o ditado? Ócio é a oficina do diabo. Quer dizer, ócio, você não tem que fazer. Por isso que aqui elas não têm que fazer, ficam falando bobagem, se metendo na vida dos outros. Sabe alguém que é fofoqueiro, se mete na vida dos outros, fala bobagem? Sabe o que é isso? É não ter o que fazer. Não tem expressão? Fala, rapaz, tu não tem que fazer não, é? Por que a gente fala isso? Porque se você tivesse o que fazer, se você tivesse o que se ocupar, com o trabalho, com o estudo, com a casa, com os filhos, enfim, fazendo alguma coisa, você não se metia em tanto problema, você não falava tanta besteira, não se metia na coisa dos outros, na vida dos outros, né? Então, nós não devemos permitir que em nossa vida haja tempos de ócio, tempos que a gente não está fazendo nada. Porque quando existe muito tempo ocioso em nossas vidas, é um problema. Estatisticamente falando, não agora necessariamente, porque nesse tempo de maluquice, né, as escolas fecharam e não abriram até hoje. Né? Queria eu, se na minha época, a escola fechasse por um ano. Oh, coisa boa. Mas enfim. Mas o que acontece? Né? O Nicolas está... O que acontece? Quando as escolas tinham tempo de férias e tempo de aula, sempre que é no tempo das férias, é que os jovens se encrencam. Por quê, pastor? Por causa do ócio. Eles saem da rotina. Aula, prova, trabalho, estudo. É uma rotina. Não estão ansiosos. Lição de casa, não sei o que mais. Então, eles estão ocupados. Chega as férias...
Pronto, não tem aula, não tem escola, não tem trabalho, não tem prova, não tem nada, eles ficam ansiosos, aí se encrencam. Outra época boa de se encrencar, não só para jovens, para todo mundo, sabe o que é? Época de festas, Natal, Ano Novo. Por quê? É férias, a gente não está trabalhando, quebra a rotina. Então, sempre que tem ócio, vai ter encrenca. Então, nós temos que ter muito cuidado. Então, ocupe o seu tempo. Ocupe o seu tempo, não deixe tempo vazio. Fazer o que hoje? Não sei. Pô, aí já começou mal. Determine, decida. Não, hoje eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou ler minha Bíblia, eu vou orar, eu vou evangelizar, eu vou para o culto, eu vou ajudar alguém, eu vou capinar, eu vou cavar um buraco que está para ele de novo, sei lá, faça alguma coisa. Eu vou secar gelo, limpar carvão, faça alguma coisa. Só não fique sem fazer nada. Porque se você ficar sem fazer nada, o diabo e a carne vão arrumar alguma coisa para você fazer e não vai ser coisa boa. Então, nunca, jamais fique ocupado. Provérbios 22, versículo 13, tem um versículo engraçado. Para mim é engraçado. Diz assim: diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. O problema com a carne é que a carne é por natureza, a minha, a sua. A nossa carne, por natureza, ela é preguiçosa. Aqui tem o preguiçoso diz, há um leão lá fora, serei morto no meio das ruas. E uma coisa, um leão, ele vive e anda onde? No meio das ruas? Não, ele não mata, na selva, na floresta, no campo, ele não anda no meio da rua. Ou seja, a desculpa do preguiçoso é só uma desculpa. Eu não vou sair porque o leão vai me pegar na rua. Você tem mais chance de ser atropelado do que se o leão te pegar, mas não é por isso que você vai deixar de sair na rua. Então, cuidado com a carne. A carne, por natureza, é preguiçosa. Agora, não precisa ser, mas se você deixar, ela vai sempre escolher o ócio. Então, decida. Planeje o seu dia, planeje a sua semana. Planeje o dia, a semana dos seus filhos, as pessoas com quem você tem responsabilidade. Porque se houver ócio, não vai dar coisa que presta. O que mais? Não abasteça a carne com ócio, não abasteça a carne com combustível. É igual a gasolina, né? Para você ter uma fogueira, você tem que ter o quê? Lenha. Tem que ter lenha. Olha o que fala aqui, Gálatas 6:8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito, ceifará a vida eterna. Então, assim, nós temos dois fogos, o fogo do Espírito e o fogo da carne. Qual vai queimar mais? Aquele que eu jogar lenha. Se eu jogar lenha nesse espírito, no Espírito, ele vai estar queimando, maravilha. Mas eu não jogo lenha aqui na carne. Aí vai ficar fraquinho. Nunca vai apagar completamente, mas vai ficar fraquinho. O problema é que muitas vezes a gente joga lenha na carne, aí fica o espírito fraquinho. Também o espírito não vai morrer nunca. Tá? O espírito não vai morrer, mas vai ficar o quê? Fraquinho. O termo bíblico é entristecido e extinguido. Não extinguais o espírito. Não entristeceis o espírito. Como que a gente faz isso? Não jogando lenha no fogo do espírito. A gente joga lenha no fogo da carne. Então, um dos dois vai estar brilhando mais do que o outro. Como vai ser isso? Não vai ser sorte, por acaso, depender do tempo, do clima. Não. Vai depender em quem a gente abastece. Onde que a gente coloca combustível. Tá? Onde que a gente vai jogar lenha na fogueira. Então, uma boa recomendação é melhor a gente evitar a tentação do que tentar resistir à tentação. Muito melhor, evite a tentação. E para você evitar o pecado, você vai ter que evitar a tentação. Quem brinca com tentação, cai em pecado. Quem evita a tentação, pode até cair, mas vai cair em tentação, não vai cair em pecado. Lembrando que não é pecado ser tentado. Jesus passou 40 dias no deserto sendo o quê? Tentado pelo diabo. Ele nunca pecou. Então, tentação, ser tentado não é pecado. Mas não é só por isso que a gente vai brincar com o pecado. Brincar com a tentação. Porque quando a gente brinca com tentação e perde, aí é pecado. Mas se eu evito a própria tentação, se eu cair, eu vou cair em tentação, que não é pecado. Ou seja, se eu evito tentação, eu estou sempre um passo além do pecado. Tentação está ali. Tentação é um sopro, um espirro, um tropeço, pecado. Então, se você andar desse lado da tentação, se você espirrar, tropeçar, você vai tropeçar em tentação, não no pecado. Então, olha o que a gente abastece. O que mais? Não abasteça a carne com autoridade. Não dê autoridade à sua carne. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Paulo falou aqui, o pecado não vai ter domínio, não vai ter autoridade. O pecado não vai mandar em vocês. Tá? O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Muita gente confunde. Pastor,
Eu sou salvo pela graça? É. Estamos debaixo da graça? É. Então eu posso pecar? Poder você pode. Mas é uma escolha que você faz. E você vai responder de acordo com a sua escolha. Porque o pecado não tem controle. Então não dê autoridade à carne, não dê autoridade ao pecado. O pecado não tem autoridade. Se você dá autoridade para o pecado, ele tem autoridade porque você decidiu deixar o pecado mandar. Mas se você é salvo, está debaixo da graça, quem manda é você. Você pode, eu posso, nós podemos dizer não ao pecado, porque estamos debaixo da graça. A graça não veio dar uma desculpa para a gente pecar em paz. Não. A graça veio nos libertar do poder do pecado. Quem não é salvo não tem escolha. Quem não é salvo está debaixo do poder e autoridade do pecado. Eles pecam, não é por escolha. Eles pecam porque eles não têm escolha. Mas quem é salvo pode até pecar, e de fato peca. Tá? O crente que fala, eu não peco, bom, já acabou de pecar, está mentindo. Mas quando o crente peca, é por escolha. Quando o perdido peca, ele não tem escolha. Ele peca porque é um pecador. E o pecado tem domínio sobre ele, tem poder sobre ele, tem autoridade sobre ele. Ele faz aquilo porque... Agora, o salvo não. O salvo tem uma escolha, como fala aqui. Tá? Então, o pecado não pode ter poder sobre nós, e só vai ter poder sobre nós se nós o permitirmos. Então, quem manda na carne somos nós. Somos nós. Muitas vezes o povo fala, o diabo me tentou. O diabo não precisa tentar a gente muito não, porque a nossa própria carne já se encarrega disso. A nossa carne já se encarrega de tentar derrubar a gente, tentar a gente, enfraquecer. A carne já toma conta disso, não do diabo. Nossa carne, nós mesmos fazemos isso. Então, nós devemos entregar autoridade e domínio a Deus, não a carne. Deixar que Deus decida, Deus tome a decisão. Né? O versículo 6 de Romanos 6, sabendo isso, que o nosso homem velho, lembra que eu falei do homem velho? A carne, a natureza. Porque o nosso homem velho foi com ele, Cristo, foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Cristo morreu para nos libertar da nossa carne, para que a gente não mais sirva o pecado, a carne, mas que sirva a Deus. Então nós somos libertados não para pecar em paz, nós somos libertados para viver para Cristo. Nos revestimos de Cristo. Se eu sou salvo é pela graça, então eu posso ver o que eu quiser e vou para o céu? Vai. A verdade é essa. Mas você não vai servir Cristo aqui na terra, você vai servir a carne. Sim, mas eu não vou para o céu? Vai. Então, que quando chegar no tribunal de Cristo e for dado as recompensas, você vai receber recompensa de 0. Quando o crente morre, ele vai para o céu. Mas durante o arrebatamento, quando Jesus voltar, quem estiver na terra, que não morreu ainda, vai ser levado, aí vai juntar quem já foi antes, aí vai ter o tribunal de Cristo. Nesse tribunal não é para decidir quem vai para o céu ou não, porque já está no céu. Então para que é um tribunal, pastor? Para que é um julgamento se está todo no céu? Pois é. É um tribunal não para decidir quem vai para o céu, é para decidir como que vai ser o seu céu. A recompensa, a sua posição no céu, a sua morada no céu, o seu galardão no céu. Daquelas pessoas que foram salvas, mas viveram para servir a carne, o velho homem, a recompensa deles e vai ser para sempre. Aqui você pode estar hoje na sua situação, amanhã você ganha na loto, amanhã você descobre que você tem um tio riquíssimo que era fazendeiro e morreu e deixou tudo para você, e você agora é um milionário. Pronto, você pode mudar, você muda de casa, compra carro, a vida pode mudar aqui. Não é comum, não é fácil, mas é possível mudar. É possível, você pode achar um saco de dinheiro no meio da rua, sei lá. Você pode descobrir que no seu quintal tem um diamante lá, uma mina de ouro, eu não sei, mas estou dizendo o seguinte, aqui nessa vida é possível você enriquecer e empobrecer. Aqui nessa vida você pode subir na vida, você pode descer na vida. Nessa vida é possível. No céu não. No céu você vai estar na condição que você estiver depois do tribunal de Cristo. Jesus falou o quê? Que o galardão não se perde. Então, você não vai perder. O ladrão não vai roubar, a traça não vai roer, o ferrugem não vai corroer, nada, não vai ter inflação, você não vai perder. Mas também não vai ganhar.
Então chega lá e vai dizer, bom servo fiel, você foi muito bom, aqui é sua mansão celestial, você vai ser o governador dessa cidade, desse o que seja, você vai, pronto, essa aqui é a sua posição para todo sempre. Aí chega outro lá, que viveu para a carne, não serviu Cristo. Tá vendo aquela grota ali? Pois é, então aquela bananeira, pois é, aquela bananeira, não a grande, a menorzinha, pronto, aquela é a sua morada. Pendure sua rede ali, aquela é a sua morada. Mas Jesus, eu pensei que ia ter uma mansão. Não, mansão é recompensa para quem me serviu na terra. Essa questão da bananeira talvez não seja exatamente assim, mas entenda, a nossa morada, recompensa, posição, situação eterna vai ser decidida no tribunal de Cristo, de acordo com como nós vivemos nessa vida. Então, nós somos salvos pela graça para sermos libertados do velho homem, para que possamos servir a Deus. E Deus vai ver o que a gente faz por Ele, tudo que a gente faz por Ele, por menor ou maior que seja. E vai nos recompensar ricamente de acordo com como a gente viveu para Ele aqui. Tá? Então, se a gente abastecer a carne, nós não vamos ter uma eternidade tão boa quanto poderia ser. Agora entenda, é o céu. Lá não vai ter fogo, não vai ter sofrimento, não vai ter guerra. Vai ser maravilhoso, mas poderia ser mais maravilhoso, dependendo de como a gente vive essa vida, tá? Então, temos que ter cuidado. E outra coisa, quando a gente dá corda para a carne, para o pecado, a gente acaba se enrolando com aquela corda. Olha o que fala João 8,34, Jesus falando. Respondeu Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Essa palavra servo é a palavra escravo. Essa palavra servo é a palavra grega doulos. E a palavra doulos quer dizer escravo. Então, a gente começa a alimentar a carne, abastecer a carne, aquilo vai gerar pecado e a gente vai ser escravizado pelo pecado. Mesmo crente, nós vamos ser escravizados pelo pecado. O diabo não pode tirar a sua ou a minha salvação, mas ele pode tirar o nosso galardão. E se ele consegue fazer com que a gente alimente a carne, vive num pecado que nos escraviza, nós vamos fazer um bocado de coisa errada, nós não vamos seguir Cristo. Então, a salvação ele não tira, mas ele tira o galardão. E bênçãos aqui na terra. Então, nós temos que escolher. Tá? Romanos 6,16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem vós obedeceis. Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então é uma escolha. Quem você vai decidir? Você vai decidir alimentar a carne ou o espírito? Você vai servir o espírito ou o pecado? A escolha, nós temos que decidir, uma decisão que nós fazemos. Última coisa, nós estamos vendo sobre abastecer a carne. Não abasteça a carne com ócio, não abasteça a carne com combustível, não jogue lenha na fogueira. Não abasteça a carne com autoridade, ou seja, não dê autoridade, poder para a carne. Você que é o chefe. Tá? Então, se você limitar o espírito, você vai ter poder e o espírito para resistir à carne. Se não, é o oposto. E, por último, essa manhã, 1 Timóteo 6,11, não abasteça a carne com proximidade. Como assim, pastor? Não fique perto de coisas carnais. Olha o que fala aqui em 1 Timóteo 6,11. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Se você vê a justiça, piedade, fé, amor, paciência e mansidão, são todas elas frutos do Espírito. Então ele fala assim, foge destas coisas. Se você ler os versículos anteriores, é tudo coisa pecaminosa. Ele fala, foge dessas coisas e segue essas coisas espirituais. Justiça, fé, amor, mansidão. Agora note, um lhe fala foge, outro lhe fala segue. Foge e segue são duas palavras que denotam o quê? Direção e presença. Fugir é, eu estou aqui, eu corro para lá. Seguir, alguma coisa está lá, e eu vou seguir. Ou seja, eu tenho que sair de onde eu estiver para seguir ou para fugir. Então eu tenho que fugir das coisas da carne, eu tenho que seguir as coisas do Espírito. E essa questão de movimento e direção tem tudo a ver com proximidade. Paulo fala foge, por quê? Para não ficar perto. Seguir, para quê? Para você chegar perto. Então temos que fugir
nos aproximar das coisas boas e nos distanciar das coisas ruins. Nós podemos alimentar a carne com proximidade. A nossa carne quer coisas da carne. A minha carne, a sua carne. A nossa carne quer, é atraída, tem fome, tem sede por coisas erradas. Então não fique perto de coisas erradas. Não se aproxime, se distancia, fuja. E a Bíblia está cheia de exemplos assim. Ó, o pecado é como um ímã para a nossa carne. Ele é atraído. Veja o que a Bíblia fala. Outra coisa, como um ímã, você pega um ímã aqui e você pega um pedaço de ferro aqui, o ímã não vai pular daqui para cá. Mas quando você aproxima o ímã cada vez mais do ferro, o que vai acontecer? Então, se nós somos o ferro e a carne, o pecado é um ímã, nós temos que manter a distância maior. E quanto mais perto a gente chega, maior é aquele puxar, aquela atração. Mas olha o que fala aqui rapidinho. 2 Timóteo 2:22. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com que um coração puro invoca o Senhor. Está vendo? Foge. Outra vez, 1 Coríntios 10:14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Fugir. 1 Coríntios 6:18. Fugir da prostituição, todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Mais uma vez, fugir, para fugir. Gênesis 39, versículo 12. E essa era a esposa de Potifa, que era um general, um oficial do faraó, falando sobre José do Egito. E ela lhe pegou pela sua roupa. Ela, a mulher, essa mulher, terrível mulher, adúltera, esposa de Potifa, capitão Potifa, ela foi e queria se deitar com José do Egito. José do Egito sempre caia fora. Mas olha o que houve. E ela lhe pegou pela sua roupa. Ou seja, ela não estava nem mais insinuando, arrastando asa, ou dando aquele olhar. Não, ela foi lá e pegou ele. Tá? Não estava mais dando moleza, não. Foi lá e pegou. Deita-te comigo, está dizendo aqui, versículo 12. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. Foi o que ele fez? Fugiu. Muita gente fala, ele fugiu nu. Não, não foi bem nu, porque naquela época você usava uma roupa, né? roupa, e por cima da roupa você usava como se fosse uma túnica. Tá? Então ela foi lá e agarrou ele pela roupa. Ele fez o quê? Ele fugiu, que deixou a túnica na mão dele. Mas ele fugiu. Ele fugiu. Por que ele fugiu? Porque eu te garanto que a carne dele não estava com lenha no fogo. A carne dele estava fraca, desabastecida, e o espírito estava forte. Por quê? Ele falou, estou fora. Estou fora. Fugiu. Então, em relação às coisas da carne, em relação ao pecado, nós devemos sempre manter uma distância maior. Melhor ainda do que... E se você lê Gênesis 39, isso aconteceu um dia quando estava ela e José sozinhos em casa. Em outras ocasiões, provavelmente havem outros funcionários, outras pessoas visitam o marido, a irmã, a vizinha, eu não sei. Mas a Bíblia é específica de falar isso, fala que, estando eles um dia sozinhos, só os dois. Melhor do que fugir, sabe o que era? Melhor do que fugir, era ele não está lá. Opa, tem ninguém em casa não? Estou fora eu. Recentemente tivemos um encontro de jovens lá na outra igreja, e eu estava fazendo uma visita a uma família, o pai, a mãe, tinha uma filha, e eu ia levar, essa família estava indo para a igreja. Então, estacionei o carro na frente da casa, entrei, tivemos uma espécie de estudo bíblico, aí deu na hora de eu ir embora para o encontro dos jovens na igreja, que ficava de carro, uns 3 minutos de carro. E eu percebi o seguinte, eu percebi que a jovem havia se arrumado para ir para o encontro dos jovens, na igreja, onde eu estava indo. E eu imaginei, ela vai querer uma carona, claro. O pastor está indo para a igreja, o pastor está na minha casa, o pastor está de carro, o carro está vazio, só tem ele, eu dou uma carona com ela. Aí eu falei, ela não pediu, mas eu expliquei. Eu falei, faz o seguinte, eu falei para o pai dela, vem conosco, aí depois você volta a pé ou alguma coisa, né?
Em vez de ir e voltar a pé, você vai de carro e volta a pé, né? Aí eu falei, sabe por quê, irmão? É porque eu não ando, você nunca eu, pastor, num carro sozinho com a mulher que não seja minha esposa. Por quê? Para evitar isso aqui, ó. Para evitar estar sozinho com outra mulher. Não que eu acho que outra mulher vai agarrar minha roupa, me agarrar, não é isso não. Eu não quero nem que alguém veja, pastor, eu vi o pastor de carro com a fulana. Não, ninguém. Se um dia você ouvir falando, eu vi o pastor de carro com outra fulana, é mentira. Ninguém nunca me viu de carro, sozinho com uma mulher, sem que aquela mulher fosse a irmã Simone. Pode haver outras pessoas, pode haver outras mulheres no carro, já consegue direto. Tá? Eu posso andar sozinho com outro homem no carro, acontece direto. Agora, se está eu e outra mulher, aquela mulher vai ser a minha esposa, a irmã Simone. Tá? Então eu expliquei, então sinto muito, eu não posso levar a sua filha, sou eu e ela. Então, aí o pai veio comigo, não, pastor, eu entendo perfeitamente. Então foi eu, o pai e a filha, fomos até a igreja, eu e a filha entramos na igreja, eu estava lá, a pessoa estava lá, e ele voltou para casa. Por que isso? Para eu não precisar fugir. A pessoa está dirigindo o carro, tem uma mulher no carro sozinha comigo, começa a me agarrar, não consegue resistir a minha belezura toda. Aí o que acontece? Está difícil, pastor, está difícil. Aí o que acontece? Eu vou fugir? Abrir a porta e me jogar a 50 km por hora? Como é que eu faço? Dou um cotovelo? Como é que faz? É sério, o que eu faço? Para evitar o problema, pronto. Agora, se a irmã Simone quer me agarrar no carro, não tem problema nenhum. Entendeu? Então, a gente tem que pensar de na frente, gente. Pensar na frente, tá? José aqui, muito bem, ele fugiu, deixou a túnica dele, a roupa dele lá, caiu fora. Não cometeu, mas sabe o que aconteceu com ele? Ele foi acusado. Essa mulher aqui, quando chegou o marido, falou, olha, o seu servo José quis me pegar à força, aqui a prova, eu estou com a túnica dele, estou com a roupa dele. Ele foi bater na cadeia, foi preso por causa disso. E ele não fez nada disso. Não seria muito melhor ele ter falado, tem alguém em casa? Não, tá, estou fora. O José vem aqui, vou não. Pronto. Não teria nenhum problema, não precisava fugir, não ter acusação de nada. Então, se distancie de coisas, pessoas e situações. Situações duvidosas. Tá? Porque a gente evita um bocado de coisa aqui. Tá? Leia o último versículo aqui, que fala sobre isso. Tá? Provérbios 5, 22. Quanto ao ímpio, ou seja, o pecador, quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão. Olha só, as suas iniquidades o que? O prenderão. E com as cordas do seu pecado será detido. Tá? Provérbios 5, 22. Agora 23. Ele morrerá porque desavisadamente andou e pelo excesso da sua loucura se perderá. Você viu aqui o resultado? O resultado qual que é? É loucura. Ele vai se perder, ele vai morrer até, talvez. Mas fala que os pecados prendem, detêm. Lembra que a gente viu, Jesus falou, quem comete pecado é escravo do pecado. É o que está dizendo aqui também. Então vamos fugir da carne. De tudo, situações, pessoas. Não vamos alimentar, abastecer, jogar lenha na fogueira. Tá? Não vamos dar autoridade. E quando a gente faz isso, o que acontece é que a nossa carne fica fraca, o nosso espírito fica forte e a carne não tem domínio sobre nós. Agora, faz o contrário? É o contrário. O espírito não tem influência sobre a nossa vida, a gente só faz besteira. E a carne está mandando ver. E nós vamos ser presos, detidos e vamos pagar o preço. Então não abasteça a carne, porque não vale a pena. Não vale a pena. Amém? E vamos orar.